Boa tarde a todo mundo. Essa ideia veio do Alvino, que era um estudante do ESPER. Ele tinha sugerido colocar duas pessoas aqui, falando sobre os papers que a gente acha, que a gente gosta, que a gente acha que são importantes. E a gente não vai ficar falando sobre o paper, contar histórias de resultado, não. Isso aqui não é um journal club, não. Por que você acha que esse paper é legal, por que eu gosto, ou por que ela gosta, e o que esse paper causou no campo, né, de HIV. Então, eu vou começar com um paper. A Suzana, ela fala português de Portugal. Fala oi, Suzana. Oi. Então. Eu queria dar a opção para vocês. Vocês têm três opções. Ou eu falo inglês, ou falo português, outra língua estrangeira, de Portugal, ou falo português de Portugal com um sotaque brasileiro. Vocês escolhem. Inglês? Português? Não, 3. Número 3, ok. Mas eu invento palavras, por isso... Okay. I would like to apologize to Dan and to Mike that you know Portuguese from Portugal, don't you? Yes. Só um pouquinho. Yeah, we're going to do that in Portuguese since it's our common language here on the stage. Okay? Então, eu vou começar com um paper que eu gosto muito, não porque a minha orientadora está aqui, mas é um paper muito histórico. Que a história é a seguinte, eu quero ver vocês daqui a uns 30 anos, quando vocês estiverem dando aula para os seus estudantes, e aí vocês falarem assim, nossa, eu lembro quando tinha caso de Zika, nossa, aquelas mulheres tendo crianças com microcefalia, nossa, eu passei por aquilo. Vocês não passaram pela epidemia de AIDS, né? A gente passou pelo começo da epidemia de AIDS, onde as coisas aconteceram muito rápido. Então, quando as pessoas começaram a morrer, ninguém sabia o que estava acontecendo e todo mundo tentando achar que vírus que era aquele. E 2 laboratórios mundiais foram na dianteira. Um do laboratório de Maryland, que é o Galo, e o outro da França, com o Montagnier. Eles descobriram o vírus e cada um deles deu um nome diferente para o vírus. O pessoal francês, baseando-se no sintoma do paciente, de onde eles tiraram o vírus, e tirou o vírus de um linfonodo, eles resolveram chamar de LAV, vírus da linfadenopatia, porque o linfonodo ficava grandão, etc. O Galo, ele já tinha trabalhado com alguns retrovírus. Aliás, foi ele que descobriu HTLV1 e HTLV2. E quando ele viu que também era o outro retrovírus, ele foi lá correndo e colocou o nome de HTLV3. O problema é que HTLV3 não está correto. O HTLV1 e HTLV2 são de uma outra família de retrovírus que não tem muito a ver com a família dos lentivírus. E o mais engraçado é o seguinte, que o nome que tinha antigamente para HTLV1 vinha de vírus do humano linfoproliferativo. E o vírus da AIDS não causa proliferação de linfócito, não é linfoproliferativo. Ele até mudou o nome para linfotrópico só para entrar no esquema dele, né? Para falar, olha, fui eu que descobri esse nome. Depois de algum tempo, de alguns anos, acho que foi 86, 3 anos depois, que resolveram realmente mudar o nome do vírus para HIV. E um dos motivos que eles descobriram que esse vírus tinha que mudar de nome e até mudar de família foi que esse grupo que eles fizeram, compararam o genoma do HIV, fazendo uma hibridização aqui, com o genoma de outros vírus que eram da família dos lentivírus. E foi ali que ele comparou o genoma do HIV, em termos de hibridização, com o CAIV, que é um lentivírus de cabra. E foi ali que eles começaram a reparar que era muito mais semelhante aos lentivírus do que aos outros retrovírus onde o Galo tinha usado. Com isso aqui mudou-se muito a ideia de que HIV era um vírus que causava câncer, por exemplo, porque HTLV1 e HTLV2 são vírus que causam câncer. Aí começaram a reparar que não é um vírus também linfoproliferativo, é o contrário, ele mata as células. Isso mudou até mesmo a maneira como a gente vê o vírus. Por causa disso, por exemplo, até hoje a gente associa esse vírus a linfócito. Até hoje o vírus é totalmente de linfócito. Mas, se você for pensar bem, os lentivírus são vírus de macrófagos. E até hoje existe uma grande discussão no campo se macrófago é célula importante ou não para patogênese, para latência, etc. E muito disso veio dessa nomenclatura aqui. Então, mesmo o bam faz besteira, mas a ciência sempre prevalece e ganha. Comentário, Suzana? Não tenho nenhum. Você disse muito bem tudo.
Não sei se há algumas questões em relação a esse... Não? Podem fazer questões também, sabe, reclamar, pode fazer qualquer coisa, tá bom? A primeira vez que a gente está fazendo isso, então não sei se existe fórmula. Por que você não sequenciou o vírus? Eu acho que eles sequenciaram, é que eu não coloquei a figura aí, mas eles sequenciaram o vírus sim, depois compararam com as sequências do Visna, que é um outro vírus, do lentivírus também. Pode passar. Aqui? Sim. Não, aqui não vai. Também. Renan... Tá ligado? Será que é o outro? Não. Alguma coisa aconteceu. Desculpa, gente. Então vamos então para o trim. Esse aqui que eu tô... Isto. A coisa tá funcionando. Ponto. Okay. O próximo paper que nós pensávamos que era importante falar é o do TRIM5-alpha, que é um fator de restrição. E só para pôr um pouco as coisas em contexto, já há muitos anos que se sabia que havia uma diferença de suscetibilidade de certos vírus para certas células. Nós sabíamos que o HIV era capaz de infectar as células humanas, mas não era capaz de infectar as células do macaco. E durante muitos anos esse fator se chamava LV1, mas não sabíamos exatamente o que era. E foi então que quando saiu este paper, foi muito importante, foi a descoberta de um fator, na altura chamavam imunidade intrínseca, e que era esta capacidade de certas células bloquearem a replicação do vírus depois da entrada do vírus. O vírus entrava, mas havia ali um problema qualquer e não havia transcrição inversa. E aqui isto é muito complicado, vamos passar. E então esse paper explicou exatamente qual é que era então esse fator de restrição que dava essa capacidade de imunidade intrínseca. E então foi descoberto neste papel, como há aqui vários detalhes que eu não vou entrar, mas descobriram que esta proteína chamada TRIM5-alpha, que é uma proteína que quando é expressa não permite a infecção das células. Vocês veem ali na curva vermelha. E então foi finalmente que se percebeu porquê qual era a atividade de LV1. E agora esta proteína tem vários domínios que são muito importantes para a sua atividade, e só assim de uma forma mais rápida, ele tem uma espécie de atividade de ubiquitin ligase function. E então o que é que fazia era, eu não vou dar muitos detalhes desse paper, mas só queria ver aqui esta figura, desculpem. É assim, o que acontece então é que esta proteína se liga à cápside do vírus quando o vírus está entrando na célula e faz com que a disassembly, a decapsidação do vírus ocorra muito rápido, e isso faz com que o processo de reverso de transcrição seja abortivo. E então as células dos macacos são resistentes ao HIV porque o vírus entra, mas não consegue fazer reverse transcript, produtos de reversa transcrição. E então isso foi muito importante, porque agora nós sabemos como temos que manipular as células dos macacos para poder utilizar os macacos para poder infectar com HIV, etc. Isto tem ramificações ao nível da terapia génica e etc. E próprio na experimentação de todos os dias no laboratório. Agora tem que se ter muito em consideração a presença desses fatores de restrição. A família dos TRIMs é muito grande e há outros TRIMs que também estão envolvidos em outros aspectos, mas às vezes nem é neste processo de decapsidação, é na regulação transcricional, em outras coisas. Agora tem sido uma grande avenida de investigação de descobrir as funções de todos esses membros da família dos TRIMs. E há muitos, como eu disse, há muitos outros TRIMs que têm função antiviral, e umas é ao nível da entrada, outras é a transcrição, outras é etc. Pronto. Quer dizer uma coisa? Não, pode. Tá bom. Perguntas? O que é que ela disse em português? Ela falou em português.
Ok, o próximo paper também que tem é um pouco relacionado com o primeiro é o outro aspecto de restrição, de outro fator de restrição que também foi muito importante, que foi descoberto pelo grupo do Paul Bianage na Rockefeller University, que foi esta proteína que se chama tetherine. Havia um fenotipo, também isto historicamente, havia um fenotipo que era muito clássico. Em vírus, quando a gente tentava replicar os vírus que não tinham essa proteína que se chama VPU, a proteína acessória, os vírus ficavam assim meio presos na superfície da célula e não conseguiam se detachar. Como é que detachar? Brotar. Brotar, ok, engraçado. Brotamento. E então o que este grupo descobriu foi exatamente, mas nós sabíamos que essa proteína tinha um fator dominante. Então, quando se fazia fusões de células que eram resistentes ao vírus com células que eram permissivas ao vírus, agora estas novas células ficavam permissivas. E então, esta proteína é particular, tem uma parte que é transmembranária e uma parte extracelular, e o que acontece é que o vírus tenta sair, e na presença desta proteína, na ausência de VPU, quando a VPU não está presente, o que acontece é que o vírus fica preso à célula, à membrana celular e não consegue brotar, e então é reciclado de volta para dentro de endocytic vesículas endocitósicas e é degradado. Portanto, o vírus, como isto é uma coisa clássica, o vírus, claro que tentou desenvolver qualquer coisa para bloquear esta atividade. Então, a proteína VPU foi a proteína que o vírus, com o tempo, desenvolveu para contra-atacar a tetrina. Então, o que o VPU faz é que faz com que tem uma atividade em que basicamente faz com que a tetrina seja reciclada e degradada e entra no endosomal trafficking process, e então é retirada da superfície celular. Vários vírus desenvolveram métodos diferentes para poder conteragir esta atividade. No HIV temos a VPU, que faz com que tire tetrina da surface da célula, mas, por exemplo, no SIV, que é o Simian Immunodeficiency Virus, a proteína que desenvolveu essa função foi a NEF. E no HIV-2 foi o envelope. Portanto, cada vírus tem a sua técnica para conseguir conteragir estas atividades que a célula tem de imunidade intrínseca para bloquear a atividade do vírus. O outro trabalho que eu tinha sugerido, eu acho que agora vai ter que ir lá para frente ou para trás. Não, tudo bem. Só vou contar uma história para vocês, gente. É fogo quando você sai do seu país e você perde contato com a tua língua. Não é mesmo, Suzana? Então, eu vou te contar uma história. Uma vez eu vim dar uma aula aqui e fui falar que o vírus passava através da barreira do cérebro, do sangue para o cérebro. Como é o nome dessa barreira? Hematocefálica. Eu falei encefalossanguínea. Aí você repara que, né? É a mesma coisa, não é? Encefalossanguíneo, não tem? Bom, o próximo trabalho que eu tinha trazido para vocês é um trabalho que foi muito importante para vários estudos que fizeram depois sobre latência e sobre o reservatório do vírus no corpo de pacientes que tomaram ART por um bom tempo. Até 1995 ou 96, eram poucas drogas que existiam para que pudesse controlar a replicação viral em vivo. Em 1995 ou 96, a gente teve o coquetel, que era a combinação de 3 drogas, principalmente com a protease inhibitor, que ajudou a controlar a replicação viral em vivo, e os pacientes pararam de morrer. Simplesmente pararam de morrer, começaram a ter vida normal. Hoje a gente já tem os nossos coquetéis que são muito melhores, menos efeitos colaterais, que as pessoas conseguem sobreviver por muito mais tempo, com menos inflamação. Mas quando chegou o coquetel, todo mundo ficou pensando, nossa, agora vai ter cura.
né? Com certeza vai ter cura. Esse pessoal vai ser tratado por 1, 2, 3 anos, o vírus vai embora. E esse grupo da Hopkins que provou que não, que mesmo depois de vários anos, a maneira como esse reservatório vai caindo é muito devagar. Então, até hoje, depois de algum tempo, perceber que, por modelos matemáticos, a pessoa teria que tomar ART por mais de 70 anos, de 60 anos, para que o reservatório caísse de uma maneira que realmente fosse eliminada. Hoje, até, acho que em termos de otimismo, 60 anos não deve ser nada, né? Até mais do que isso. Por isso que vão ter várias conversas que a gente vai ter sobre a cura da AIDS, como é que faria para eliminar esse reservatório. Então, o que eles fizeram foi analisar quantas células infectadas estavam no começo desses pacientes que tomaram ART, e depois de meses eles iam coletando o sangue dessas pessoas por vários meses, por vários anos até. Aqui está tudo em mês aqui, mas se você for começar bem, mais de 4 anos. E viram que tinha esse decay aqui, essa queda da quantidade de células infectadas latentes. E se você fizer um modelo matemático, você vai ver que isso vai até o final ali, depois de quase 60 anos. Sim. Perguntas? E o último trabalho, vamos passar, que eu gostaria de falar, também vocês vão ter várias palestras aqui sobre anticorpos monoclonais. E como esses anticorpos foram descobertos e a maneira que eles foram isolados, foi uma grande revolução, até mesmo para a medicina, relacionado a doenças infecciosas. Todo mundo, não sei se vocês sabem, mas essa revolução já aconteceu antes em câncer. Muitas pessoas já começaram a tomar esses anticorpos contra células cancerosas. Por exemplo, a minha mãe, ela teve linfoma, ela teve que tomar o anti-CD20, que era um anticorpo que matava a célula B cancerosa. E sobreviveu. Hoje é um tratamento que muita gente usa. E não só para linfomas, mas vários outros cânceres. Baseado-se nessa ideia, agora a gente resolveu desenvolver anticorpos que fossem neutralizantes para o HIV. E não só para o HIV, por causa dessa técnica de você isolar células de algum paciente que teve HIV por um bom tempo, foi tratado por um bom tempo, vários anos, você pode usar algumas sondas que se ligam às células B, que estão aqui, as células B, que são CD20 positivo, CD19 positivo, e você acha algumas células que sejam pouquíssimas células ali, 29 células, que estão fazendo algum tipo de anticorpo que consegue se ligar no HIV, numa sonda do HIV. O que eles fazem agora? Eles pegam essas células, eles proliferam essas células em pocinhos, em aquelas plaquinhas. Assim que elas proliferam bastante, eles fazem a sequência daquele BCR, né, daquele receptor de célula B, que é onde vai fazer o anticorpo, e ver se aquele anticorpo realmente neutraliza ou não. É uma maneira acelerada de se procurar anticorpos contra algum determinado vírus. Isso aqui não está sendo usado só para HIV. Por exemplo, o Instituto de Vacinas, lá onde eu trabalho, a gente fez um desses para a ebola. E agora está se desenvolvendo o mesmo para tuberculose. Então, essa técnica que foi baseada primeiro para HIV está sendo usada agora para outras infecções virais. E vocês vão ter bastante essas conversas essa semana sobre esses anticorpos neutralizantes. Eu queria só dizer uma coisa aqui em relação a isso. Se calhar vocês estão pensando, mas por que vamos usar os anticorpos monoclonais se essa pessoa tinha anticorpos monoclonais e não estava protegida? Para que é que serve, então? Essa pessoa desenvolveu anticorpos monoclonais muito mais tarde durante a doença e, se calhar, também desenvolveu, em paralelo, resistência a esse tipo de anticorpo. A ideia é de usar esse tipo de anticorpos em pessoas que são naivas, que nunca viram esse anticorpo e que estão num estado menos desenvolvido da doença. E, nesse caso, vão ser efetivos. E isso nos traz ao último paper do Johnson. Basicamente, o último paper é usar o adenovirus associated virus, que é um vírus que não é muito patogénico e que pode ser injetado intramuscularmente para exprimir estes próprios anticorpos ou outro tipo qualquer de proteínas que tenha uma atividade antiviral.
E neste paper foi o primeiro paper a mostrar que, usando o AAV, que é o Adenovirus Associated Virus, que se podia fazer a expressão a longo termo de anticorpos monoclonais, broadly neutralizing antibodies, e que tinham uma capacidade muito boa de suprimir a replicação do SIV em macacos. Isto foi um dos primeiros papers, e agora este field, este de gene therapy, usar este tipo de sistemas está a ser explorado, e estão também a ser explorados maneiras de fazer on and off switch, porque este tipo de vírus, quando são injetados, começam a produzir esta proteína, não é? Anticorpos, ou o que quer que seja, mas não há maneira de parar. Se houver alguma reação alérgica, não há maneira de voltar para trás. E então agora uma das coisas que se está a tentar produzir também é modificar estes vírus para ver se eles têm um off switch que se possa voltar para trás em caso de problemas. Mas é um field muito interessante, porque este tipo de vetores têm muita pouca imunogenicidade e são muito interessantes para este tipo de approaches. Uma coisa interessante é que o Ron vai vir... Esper, o Ron está vindo para cá esse ano ou não? O de Roger? Então, ele vai estar aqui. O rapaz é ótimo, né? O senhor que escreveu esse paper, ele vai estar aqui e vocês vão apresentar os novos dados que ele tem, que são muito interessantes, onde ele deu 2 desses adenovírus, né, com anticorpos, e conseguiu neutralizar e silenciar a replicação viral de um dos macacos, o macaco de Miami. Do mesmo jeito que tem o paciente... Famoso. O paciente de Berlim e o macaco de Miami. Tá bom, gente? Então, isso aqui é só para vocês verem alguns trabalhos. Peguem os nomes, leiam, que é interessante para vocês e vai ajudá-los também a entender os próximos talks que a gente vai ter nessa semana. Obrigado. Obrigada. Você estava confortável? Estava muito confortável?